A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 14 de agosto de 2025. Amém, irmãos? Antes de nós orarmos, eu queria falar com vocês, irmãos, que este canal, essas orações, irmãos, que eu faço aqui todas as manhãs, ela não é para uma determinada igreja, ela não é para uma determinada religião, não. Essas orações, irmãos, que eu faço é para todos que querem ouvir. Independente, irmãos, da sua religião, independente daquilo que você acredita, seja você cristão ou não, seja você até mesmo ateu, não tem problema, irmãos, porque o próprio Senhor Jesus ele vai nos dizer: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Ele falou, irmãos, para que todos venham ir até ele. Não somente quem acreditava nele, ou não somente quem era judeu. Não, todos, todos. Irmãos, talvez você está aqui nesta manhã e você fala: "Rapaz, eu escuto as orações, mas é, eu não sou cristão, eu não sou evangélico, eu não tenho uma igreja." Mas, irmãos, essas orações são para todos que querem ouvir. Você é muito bem-vindo aqui. Você é muito bem-vindo aqui, irmãos. E que Deus desde já ele venha te iluminar. Deus desde já ele venha te guardar. Deus desde já ele venha te proteger. Independente de qual religião você é, ou independente de qual crença você professa. Esse canal, irmãos, aqui é para todos. Amém? Irmãos, vamos estar lendo a palavra do Senhor neste exato momento. Antes de nós orarmos, nós vamos ler brevemente a palavra do Senhor, que vai estar localizada no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21. A palavra do Senhor, que vai nos dizer o seguinte: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo." Jesus virou-se e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Glória a Deus. Irmãos, nesse versículo no qual nós acabamos de ler, a gente vai ver um diálogo entre Jesus e Pedro. A gente sabe, irmãos, que Pedro, ele era discípulo de Jesus. Pedro, ele era um seguidor de Jesus. E Jesus, irmãos, escolheu Pedro para ser o discípulo dele. E, sucessivamente, ele ia se tornar apóstolo. Irmãos, a gente pensa que quando Jesus ele escolhe uma pessoa, essa pessoa ela é perfeita. Essa pessoa não tem defeitos. Essa pessoa ela é um exemplo para todo mundo. Irmãos, e a gente sabe, na verdade, muitas pessoas não sabem que isso não é verdade. Irmãos, Deus ele escolhe pessoas incapazes. Deus ele escolhe pessoas improváveis. Deus ele escolhe muitas das vezes pessoas que são desprezadas por outras. A gente vê o mesmo caso de Davi. Davi, ele era o caçula. Ele era o irmão desprezado por muitos. Quando o irmão Samuel, ele foi na casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel, Davi tinha vários irmãos. E tanto é, irmãos, que quando Jessé, que é o pai de Davi, ele fica sabendo da vinda de Samuel, né, até a casa dele, e ele manda todos os filhos, né, se arrumarem, se apresentarem, menos Davi. A gente sabe, irmãos, pela história que Davi, no momento em que Samuel estava lá para escolher, né, o futuro rei de Israel, para escolher um dos filhos de Jessé para ser o rei de Israel, Davi ele não estava. Ou seja, Jessé, que era o pai de Davi, não fez nem questão de chamar o próprio filho, porque Davi ele era desprezado. Davi, ninguém via ele. Davi ele era o irmão assim que todo mundo fazia desfeita.
Davi, irmãos, ele era desprezado, não somente pelos irmãos, mas pelo próprio pai. Mas, irmãos, a gente sabe pela história que Deus, ele escolheu Davi para ser o rei, o menor da casa, o pequenininho, aquele que muitas pessoas não dava nada, né? O pastor de ovelhas. Irmãos, Deus, ele escolhe pessoas improváveis, assim como escolheu Pedro, né? Como eu estava falando aqui de Pedro. Pedro, irmãos, ele era um discípulo de Jesus. Mas, irmãos, Jesus, ele não escolheu Pedro porque ele era perfeito, porque ele era um exemplo, porque ele era, né, um mestre da lei, né? Porque ele era um entendedor da palavra. Não. Irmãos, a gente sabe que Pedro, nem, nem saber ler ele sabia. Mas mesmo assim, Jesus, ele escolheu. Irmãos, muitas das vezes, quando Deus ele vai escolher a gente, Deus ele sabe que nós não somos pessoas capazes, mas quem nos capacita é Ele. Irmãos, Jesus, Ele capacitou Pedro. Mas, irmãos, sabe, no processo, irmãos, de capacitação, no processo de Deus nos fazer pessoas melhores, a gente pode, irmãos, acabar levando uns puxão de orelha. A gente pode acabar sendo repreendido algumas vezes. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos precisar ser corrigidos. E foi isso, irmãos, que Jesus ele fez na vida de Pedro, né? A gente acabou de ler a história. Jesus ele vai falar com os discípulos. Ele fala que ia chegar um momento em que ele seria crucificado e que ele seria morto. E Pedro, irmãos, ele ouvindo isso que Jesus falou, ele começou a repreender Jesus. Ele falou: Não, não, Jesus, o Senhor não vai ser morto. O Senhor nunca vai acontecer isso com o Senhor. O Senhor vai ficar aqui conosco. Aí sabe o que Jesus ele fez, irmãos? Jesus ele repreendeu Pedro, falou para Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim dos homens. Irmãos, olha só esse essa correção que Jesus ele fez para Pedro. Olha só esse puxão de orelha que Jesus ele deu em Pedro. E, irmãos, muitas das vezes Deus ele vai nos corrigir. Deus ele vai nos moldar. Assim, irmãos, como Jesus ele fez com Pedro, Jesus ele vai fazer conosco muitas das vezes. Muitas das vezes ele vai precisar nos corrigir, ele vai precisar nos moldar, ele vai precisar puxar a nossa orelha. Mas, irmãos, uma coisa que Deus ele nunca vai fazer é te abandonar. Pedro, irmãos, a gente vê que esse não foi o primeiro erro de Pedro. Não, Pedro ele errou muitas vezes. Pedro, ele era ciumento. Ele tinha ciúmes, né, de Jesus com o apóstolo João, o discípulo de João, o outro discípulo que Jesus tinha. A gente vê que Pedro também era muito nervoso, ele era estressado. Em outra passagem, irmãos, da Bíblia, vai nos dizer que Pedro, ele corta a orelha do soldado Malco. E Jesus repreende Pedro, fala: Não, Pedro, guarda a sua espada. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que nós temos que agir. Ou seja, Pedro, irmão, estava sempre dando trabalho. Pedro estava sempre sendo, né, moldado por Jesus. Estava sendo corrigido sempre por Jesus. Ou seja, irmãos, Pedro, ele tinha muitos defeitos. Mas mesmo ele tendo muitos defeitos, irmãos, Jesus não abandonou ele. Na verdade, irmãos, Jesus ele poderia ter escolhido um discípulo melhor, um discípulo mais inteligente, um discípulo, irmãos, que não dava tanto trabalho, igual Pedro. Jesus ele poderia ter feito isso. Mas, irmão, Jesus ele não fez isso, sabe por quê? Porque, irmãos, nem todo mundo é perfeito. E Jesus ele sabe disso. E mesmo, irmãos, Pedro tendo muitos defeitos, Jesus não abandonou ele. Jesus continuou com ele até o final. E, irmãos, eu quero orar por você aqui nessa manhã. Eu quero orar para você que você muitas das vezes já tentou permanecer na caminhada com Deus, mas não conseguiu por algum motivo. Talvez você ouve essa história, essa breve historinha aqui de Pedro. Você fala: Não, Davis, eu me identifico com o Pedro, porque eu sou esse tipo de pessoa que sempre está caindo, que sempre está errando, que sempre está retrocedendo. Eu começo a caminhada com Deus, mas logo eu paro. Eu falo que agora eu vou me firmar nos caminhos do Senhor, mas eu vou lá e cometo um pecado. Eu vou lá e saio do caminho. Eu vou lá e faço uma curva. Ou seja, você, irmão, se identifica com essa história de Pedro. Mas, irmãos, Deus ele está aqui nesta manhã para te ajudar. Sim, irmãos, Deus ele está aqui nesta manhã para te dizer que ele não te abandona.
Por mais que você tenha abandonado ele, mas irmãos, Deus, ele não te abandona. Deus, ele está com você, irmãos, até o final. E Deus, ele está aqui, irmão, para te ajudar. Da mesma maneira como ele ajudou Pedro, né? Pedro, irmãos, ele se tornou um pilar da igreja. Pedro, irmãos, ele se tornou um ganhador de almas, um pescador de almas. Assim como Jesus falou que ele ia ser, né? Pedro, ele foi um ganhador de almas, ganhou muitas almas para Jesus. Mas, irmãos, no processo ele precisou ser muito corrigido. Ele precisou ser chamado a atenção, ele precisou ser orientado. Mas, irmãos, graças ao Senhor por isso, porque a gente vê, irmãos, que Pedro, ele ganhou muitas almas para Jesus. Pedro, ele foi o pilar da igreja. Pedro, ele conseguiu cumprir o seu propósito. E, irmãos, assim como Pedro, ele teve muitos defeitos. Assim, talvez você tenha muitos defeitos, mas Deus está aqui, irmãos, para te ajudar. Deus, ele está aqui para te colocar de pé. Se você, irmãos, caiu na caminhada, se você caiu por algum motivo, ei, Deus, ele está aqui para te dar força novamente para você levantar. Amém, irmãos? Nós vamos orar aqui neste exato momento. Nós vamos pedir a Deus por força. Nós vamos, irmãos, pedir para que Deus, ele venha nos ajudar a permanecer de pé. Por mais que seja difícil, por mais que nós tenhamos muitos defeitos, por mais que nós tenhamos muitas falhas, nós vamos clamar a Deus, pedindo a Deus por socorro, pedindo a Deus por misericórdia, pedindo a Deus para que ele venha nos ajudar a permanecer de pé. Se você caiu, irmãos, Deus, ele vai te levantar nesta manhã. Amém, irmãos? Vamos estar orando aqui neste momento. Você que pode, ore comigo. Você que não pode, fique em espírito de oração. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é o nosso Deus. Eu te louvo porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, é o Deus criador dos céus e da terra. Senhor, apresenta aqui a vida deste ouvinte. Este ouvinte, ó Deus, que já caiu inúmeras vezes. Este ouvinte, ó Deus, que já tentou estar na caminhada com o Senhor. Até começou bem, ó Deus, mas chegou um tempo, um determinado momento, que este ouvinte ele caiu. Este ouvinte, ó Deus, ele não conseguiu permanecer de pé por algum motivo. Ele estava, Senhor, firme na tua presença, mas acabou, ó Deus, por algum motivo se desviando. Acabou, Senhor, caindo em algum pecado. Seja ele, ó Deus, qual for. Eu não sei, ó Deus, mas esse ouvinte, ó Deus, ele tem tentado. Ele tentou uma, duas, três, várias e várias vezes, Senhor, mas ele não consegue permanecer nos teus caminhos. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia. Assim como o Senhor teve, ó Deus, misericórdia de Pedro. Pedro, Senhor Jesus, ele era todo errado. Ele era ciumento. Ele era briguento. Ele errou, Deus, várias vezes com o Senhor. Mas o Senhor não desistiu dele. E assim, ó Deus, como o Senhor não desistiu de Pedro, eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor também não desiste deste irmão. Esse irmão, ó Deus, que tem tentado, que tem lutado. Esse irmão, ó Deus, que ouve as orações da manhã, mas ainda não entregou a vida por completo para o Senhor. Este ouvinte, ó Deus, que entregou a vida para o Senhor, mas não conseguiu permanecer de pé. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós temos, Senhor, muitos defeitos. Mas eu louvo ao Senhor, ó Deus, porque assim como o Senhor transformou a vida de Pedro, que tinha muitos e muitos defeitos, assim o Senhor também pode transformar a vida deste ouvinte. Então eu te peço, ó Deus, nesse momento, faz a transformação de dentro para fora. Senhor Deus, porque a mudança que nós queremos não é a mudança para o lado de fora somente, não. A nossa mudança, ó Deus, ela tem que ser pelo lado de dentro. Ó Deus, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos fazer, Senhor, pescadores de almas, assim como o Senhor fez com o apóstolo Pedro, ó Deus. Sim, ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, fazer a tua vontade, o teu querer. Que por mais, ó Deus, que hoje este ouvinte caia, por mais que este ouvinte, ó Deus, tenha caído, por mais que este ouvinte não tenha conseguido permanecer, ó Deus, firme com o Senhor, mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha nos mudar, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha, ó Deus, nos corrigir se for necessário. Porque, ó Deus, correção, ela vai ser necessária na vida do cristão. Todos os dias nós temos que melhorar, todos os dias nós temos que evoluir. E muitas das vezes, ó Pai, vai ser um processo na vida deste ouvinte.
Sim, ó Deus, mas que o Senhor venha ajudar esse ouvinte a passar pelo processo. Que o Senhor venha, ó Deus, ajudar este ouvinte a permanecer até o final, ó Deus. Para que ele venha ser transformado por Ti, ó Deus. Ó Deus, nós sabemos que correção, que puxões de orelha são necessários para que nós venhamos nos tornar pessoas melhores. Foi necessário, Senhor Jesus, Pedro ser corrigido para que no futuro, Senhor, ele se tornasse aquele apóstolo que salvou milhares e milhares de almas. E que assim venha ser conosco, ó Deus. Nos ajude a aceitar a correção. Nos ajude, Senhor, nesse momento difícil. Ajude esse irmão, ó Deus, que não está conseguindo permanecer na tua presença. Deus, que o Senhor venha ajudá-lo. E que no futuro, ó Pai, esse mesmo irmão que está tendo dificuldade hoje, que o Senhor venha usar ele para ganhar milhares e milhares de almas. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já, Senhor, te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, coração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.